E aí, bem-vindos ao Biografia, nosso canal aqui que tem poucos vídeos ainda, um canal pequenininho, e até então nos vídeos que vocês já assistiram, o foco sempre foi homenagear grandes escritores. Como eu tô formando agora na minha segunda faculdade, né, eu sou formado em cinema, tenho especialização em marketing, e agora eu tô formando em letras, que era um sonho antigo que eu tinha. Então eu acredito que possa ser interessante eu me posicionar um pouco mais como um leitor reflexivo, né, que consegue ler e entender as coisas que estão acontecendo no mundo. Então, vez ou outra, o vídeo ele vai sair um pouco do foco da homenagem aos grandes escritores, mas porque eu também gostaria que quem assistisse o canal tivesse a mesma postura de um leitor que reflete, que questiona. Dito isso, então é importante vocês se acostumarem com a ideia que de vez em quando vai vir aí uma opinião ou outra. O foco do vídeo de hoje não é exatamente uma homenagem, mas é também sobre um escritor bem polêmico, e é interessante fazer um retrato dessa pessoa para que quando vocês forem acompanhar alguma treta nos comentários por aí sobre política, vocês entenderem um pouquinho do contexto, do que está acontecendo por trás dessa briga toda da galera em relação à política de esquerda, direita, e eu acho que esse vídeo pode ser esclarecedor para você. Mas eu quero tranquilizar vocês com o seguinte: quando o vídeo não for exatamente sobre um escritor, eu vou sinalizar para que vocês saibam, porque se vocês estão cansados aí de opinião, vocês não querem saber de nada disso, aí vocês não precisam assistir, fiquem tranquilos em relação a isso, beleza? Paulo, você vai falar sobre o Olavo de Carvalho, você vai ser isentão? Não sei, tá? Não sei, eu vou tentar. Na verdade, eu não vou tentar muito, não. Bom, o que importa, na verdade, é se você não conhece o Olavo de Carvalho, não faz ideia de quem seja, ou se já conhece e tá curioso para saber o que eu vou falar sobre ele aqui, o que eu descobri sobre ele, então fica aí, assiste que vai valer a pena. Bem-vindos ao Biografia. Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, mais conhecido como Olavo de Carvalho ou o Vampiro da Virgínia, é casado com a Roxane de Carvalho e tem 8 filhos. Eu acho que ele gostaria de considerar 7 porque tem uma que tá dando trabalho para ele e daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Ele é escritor e auto-intitula como um filósofo, um professor, conferencista, jornalista. Ele é o segundo filho do Luiz Gonzaga, que era um advogado, e da Nicéia Pimentel, e ele nasceu em 29 de abril de 1947 em Campinas. Hoje ele dá aula de filosofia online sem ter, na verdade, um título de filósofo, de professor. Ele não chegou a se formar, como na verdade não chegou a se formar em nada. E na verdade ele até critica muito as ideologias que são aplicadas nas universidades. Ele acredita que existe aí um direcionamento forte para um pensamento moldado. Então ele acabou se tornando um autodidata para poder, enfim, passar suas teorias para os seus alunos. O Danilo Bragança, ele é um professor de filosofia da PUC de Minas, ele comenta que, na verdade, o intuito do Olavo de Carvalho é ocupar 2 espaços que estavam aí meio carentes, que é o de líder pensador da direita e também como um filósofo da multidão. Ele tem um vocabulário, assim, bem baixo mesmo, fala vários palavrões e muita gente se identifica com esse jeito dele conservador e um intelectual que fala a língua do povo. O Giovanni Moreto, que é coordenador da PUC do Paraná, conheceu o Olavo de Carvalho quando ele era mais novo, disse que ele era muito inteligente, muito questionador, muito promissor, e que é interessante perceber que hoje ele se tornou exatamente o que ele mais criticava, né? Ele se tornou um dogmático, ou seja, um doutrinador da verdade absoluta. Entre 66 e 68 ele militava como um comunista, mas acabou abandonando essa ideologia, dizendo que aquilo realmente era uma perda de tempo, era uma hipocrisia. Hoje ele dedica a sua vida a falar que existe um grande plano comunista de dominação do mundo, que ele quer alertar os seus alunos para que todo mundo abra os seus olhos para o perigo do comunismo. Então, quando ele se afastou do pensamento esquerdista, ele passou a dizer, por exemplo, que até o golpe militar, a ditadura, foi genial, porque eles conseguiram impedir uma grande revolução comunista nas Américas. Na verdade, ele defende que exista uma ditadura hoje, né? Um golpe de Estado para que faça uma verdadeira limpa e que os problemas do país se resolvam. Para ele, essa é a solução, um golpe contra a democracia. Ele não tinha nem 18 anos ainda quando ele entrou na imprensa, trabalhou na Folha da Manhã, trabalhou numa série de outros jornais e revistas como editor, revisor, redator, e ele entende que todas as demissões que ele teve que enfrentar quando trabalhava como jornalista é porque o intuito da mídia de silenciá-lo, porque para ele a mídia sabe de um grande plano esquerdista e que precisava afastá-lo disso, silenciá-lo para que ele não denunciasse esses planos.
E esse, na verdade, é um padrão do Olavo de Carvalho, que é atacar grupos dos quais ele já fez parte. A imprensa, ele, por exemplo, já foi astrólogo e hoje ele acha que tudo isso não passa de uma grande besteira. Já foi islamista também, mas hoje ele é católico, mas o católico de uma linha mais conservadora. E, claro, já foi comunista e hoje ele é anticomunista. Mas assim, cara, tudo bem você, enfim, mudar de opinião. Eu acho que você rever aquilo que você acredita é muito saudável. À medida que a gente vai evoluindo, aprendendo mais, eu acho muito normal que a gente repense os nossos conceitos. Mas o que é interessante perceber? Que cada vez que ele se envolveu com algum desses movimentos de ideias muito radicais e opostas, inclusive, ele sempre foi muito bom em convencer as pessoas sobre aquilo que ele acredita. Até que ele mudasse de ideia e ele próprio passasse a não acreditar mais naquilo que ele estava convencendo outras pessoas a acreditarem. Quer dizer, ele mesmo se desmente. A gente não sabe se daqui, se ele vivesse mais 15, 20 anos, se ele continuaria com os mesmos posicionamentos que ele tem hoje. Hoje em dia, ele é conhecido como grande propagador de teorias da conspiração. Um dos pilares do seu discurso político é o Fórum de São Paulo, que aconteceu em 90, onde a esquerda fez uma conferência com países latino-americanos para poder discutir o rumo da própria esquerda, tanto no âmbito econômico, cultural, social. E esse foi um seminário internacional promovido pelo PT na época. E o Olavo de Carvalho entende que não existe muita transparência no acordo tratado pelo FSP, até porque eles abrigam partidos geridos pela Aliança Bolivariana. O que é a Aliança Bolivariana? É um acordo tratado entre países para poder fazer uma integração econômica e dessa forma poder diminuir os impactos da desigualdade social e também poder promover o bem-estar das pessoas. Então, para o Olavo, o FSP, que envolve essa galera da Aliança Bolivariana, tem ideologias socialistas, mas que o intuito final mesmo é uma grande dominação comunista. E não só isso, que essa galera tem envolvimento com o narcotráfico. Quer dizer, quando alguém te disser, vai para Cuba, esquerdista, o que essa pessoa na verdade está tentando dizer? Que você é um filho foragido do Pablo Escobar que está tentando impor a ideologia de gênero e que se disfarça como um artista que fica peladão no museu. É isso. O Olavo de Carvalho hoje mora em Virgínia, nos Estados Unidos, e ele diz que o motivo da saída dele, da ida dele para lá, foi a chegada do PT à presidência. O seu primeiro livro foi lançado em 80 e chama A Imagem do Homem na Astrologia. Em 96 ele lançou um livro chamado Aristóteles, em Nova Perspectiva, e também publicou o livro que tornou ele muito conhecido, que foi O Imbecil Coletivo. Nesse livro ele faz duras críticas ao meio cultural, intelectual brasileiro, e ao todo ele já tem 17 livros ou ensaios publicados. O Carlos Andreasa, que é o editor de Não Ficção da Record, diz que os livros do Olavo de Carvalho já ultrapassam 300 mil exemplares vendidos. E o Olavo de Carvalho ele consegue criticar grandes nomes da ciência, como o Isaac Newton. Ele diz que ele é responsável por disseminar o vírus da burrice na Terra. Ele é muito criticado pela forma como ele interpreta, como ele discursa em relação às minorias, os negros, as mulheres, os gays. Quando teve aquele episódio que o Jean Willis cuspiu no Bolsonaro, ele chegou a sugerir que o Jean Willis fizesse um exame para ver se a saliva dele não transmitia AIDS. E daí a Associação Brasileira Interdisciplinar da AIDS chegou a dar uma resposta para o Olavo de Carvalho, sugerindo que ele então fosse fazer um exame para verificar se a saliva dele não transmitia o vírus da ignorância. Ele podia ter dormido sem essa, né, Paulo? Podia. O Olavo de Carvalho ele vê o mundo como uma dicotomia, direita e esquerda só, sendo que a direita está sempre certa e a esquerda sempre errada. Ele reproduz jargões lá da Guerra Fria, dizendo que o comunismo é o mal, é o anticristão, né? E aí engloba os abortistas, os gaysistas, que são os termos que ele sempre utiliza. E ele obviamente vai ser contra o casamento gay porque dois iguais não reproduzem. Como se todo mundo acordasse falando, meu Deus, preciso fazer um filho agora. Tem até 18 horas. Quantas horas são agora? Preciso fazer um filho correndo. Ou, sei lá, vai pro casamento e fala, padre, você pode acelerar? Eu tenho um plano, eu preciso fazer um filho para nascer daqui a 9 meses e eu preciso daqui a 10 anos já ter 10 filhos. Mas o mais engraçado dessa história é quem falou que gay não pode ter filho, sendo que não existe nenhum impedimento biológico para que isso aconteça. Porque, graças a Deus, existe a ciência. Enfim, jeito tem. Até mesmo se não tivesse um jeito, era só adotar um monte que tá pré abandonado, não é mesmo? Mas o mais interessante no Olavo de Carvalho é que ele não poupa ninguém, não passa pano para ninguém, inclusive para os próprios conservadores. No Twitter dele, em 2013, ele chegou a dizer que a Inquisição é, na verdade, uma grande ficção criada pelos protestantes, que a Inquisição não era lá tudo isso, e mesmo assim, quando eles queriam queimar as pessoas, ninguém morria queimado.
que as pessoas iam para as pilhas de fogo e antes do fogo chegar nelas, elas já tinham morrido sufocadas. Quer dizer, não é tão grave assim, poxa. O cineasta Josias Teófilo conseguiu, através de financiamento coletivo, arrecadar mais de 300 mil reais para rodar um documentário sobre a vida de Olavo de Carvalho, chama Os Jardins das Aflições, que é o mesmo título de um dos livros dele. Nesse documentário ele consegue acompanhar a rotina do Olavo de Carvalho. A princípio teve muita dificuldade de ter aceitação em alguns festivais. Só que este ano, em Recife, ele acabou ganhando um prêmio no festival como melhor filme, sob vários boicotes de cineastas que inclusive tiraram seus filmes do festival se o festival insistisse em passar o documentário do Olavo de Carvalho. Eles diziam que a mostra aceitar esse filme era o mesmo que apoiar um discurso conservador daqueles que apoiam o golpe democrático. Só que pensa comigo, tirar os filmes da mostra só deu mais destaque ainda para o filme do Olavo de Carvalho. Concorda que não querer que um filme seja exibido porque ele tem uma opinião contrária à sua também não é um golpe democrático? Para mim isso só dá mais argumento para os seguidores do Olavo de Carvalho. E uma polêmica bem recente foi com a Heloísa de Carvalho, que é filha do Olavo de Carvalho na primeira relação dele, onde ela fez uma carta aberta fazendo acusações bem pesadas sobre o pai. Diz, por exemplo, que o pai já chegou até a apontar a arma uma certa ocasião na cabeça dos filhos, que quando ela sofreu um abuso sexual na infância ele deu a mínima para isso. Daí o Olavo de Carvalho, obviamente, se defendeu, disse que não aconteceu nada daquilo, chamou os outros filhos para dizer que a Heloísa estava mentindo sobre as acusações que ela estava fazendo. Aí a Heloísa ficou pistola, fez uma outra carta aberta e aí não poupou ninguém, falou de todo mundo nessa carta. Ela disse até que uma nora do Olavo de Carvalho havia usado os benefícios do Bolsa Família, sendo que eles tinham uma condição boa, estavam até naquela época viajando para fora do país. Embora esses movimentos todos de direita que você vê pela internet compartilhem do mesmo pensamento do Olavo de Carvalho, ele não se diz ligado diretamente a nenhum deles. Os próprios chorões lá do MBL mesmo, que compartilha de várias ideias do Olavo de Carvalho, se distanciou, porque quando viram que ele estava falando muito dessa questão de ditadura, de golpe militar, os caras deram uma afastada, isso poderia prejudicar. Olha, na verdade, todas essas teorias de conspiração, os discursos que incitam ódio nos seus seguidores, levam apenas à histeria coletiva. Essa ideia de que a família de bem está sob a ameaça da esquerda, que existe um grande plano que para poder impor alguma coisa da esquerda na cabeça das pessoas, mudar a vida das pessoas, isso tudo tem deixado a preocupação de causar danos até às vezes que são irreparáveis. Para você ver, ele fez um vídeo chamando um arcebispo de comunista e aí, durante uma missa uma senhora foi e atacou esse arcebispo. E inúmeras vezes ele teve que se retificar por alguma informação compartilhada que não era verdadeira, até o próprio Feliciano já teve que desmentir ele. Uma vez sobre aquela história do Man, né, do artista, enfim, do artista peladão, ele compartilhou uma notícia de que aquele artista tinha sido preso, né, por mandado do Feliciano, e não tinha acontecido nada daquilo. E assim, eu não sei se ele faz isso intencionalmente, se ele sabe que ele está compartilhando mentiras, né, porque é de uma forma intencional, ele acaba provocando ali a revolta das pessoas, ou se ele faz mesmo por ingenuidade, sem intenção de buscar a fonte daquelas informações que ele passa. Só que vamos combinar que das duas formas, seja intencional, seja por ingenuidade, tá errado? Das duas formas, a gente consegue questionar a credibilidade dele como um filósofo, como um professor. Mas, assim, eu discordo que uma pessoa como Olavo de Carvalho ou seus seguidores devam ser caladas. Acredito que quem luta mesmo pela ideia da liberdade de expressão, pela democracia, não pode cair no mesmo discurso intolerante. O que está faltando para essas pessoas não é que elas se calem, o que falta mesmo é a consequência do discurso de ódio. Eu vi um vídeo recentemente do Morgatório de Pássaros, vocês têm que conhecer esse canal, o cara, ele é muito bom, eu acompanho e eu tô aprendendo muito com a forma lúcida que ele vê as coisas, não só ele, né, o Pirula também, enfim, tem uma galera muito boa que a gente acaba abrindo um pouco a nossa mente para fugir um pouco da polarização da coisa, né, e entender de uma forma um pouco mais racional o que está acontecendo. Ele falou uma coisa interessante, que a direita vai lá, demoniza a esquerda, mas a esquerda acaba usando o mesmo recurso para demonizar a direita. Por exemplo, enquanto a direita está lá usando a imagem do gay ou do artista para poder bater na tecla da pedofilia, né, que causa um pânico nas pessoas, a esquerda também está usando a imagem do branco, cis, para bater na tecla da cultura do estupro. Sendo que, pedofilia, estupro, são coisas que não escolhem direita, esquerda, enfim, não escolhem lados. Você está sendo isentão, Paulo? Não estou sendo. Na verdade, eu discordo de tudo o que o Olavo representa. O discurso de ódio, de todos os ataques dos seus seguidores.
A questão é que eu acho que a censura desse tipo de pessoa não é o caminho, muito menos chamar essas pessoas de burras. Eu vejo a esquerda, ao lado extremo da esquerda, com aquela arrogância, né, de achar que eles entendem mais que todo mundo. E aí não tem diálogo, né? Não tem conversa. E fica uma briga, um lado atacando o outro para tentar ver qual lado tem mais moral para falar. A censura, a intolerância não é caminho para nenhum dos lados. Eu li agora no El País uma matéria muito interessante e falava o que está faltando para esses jovens que estão seguindo esses mais conservadores, esses líderes aí intolerantes, né? O que está faltando, na verdade, para essas pessoas é o sonho, é a ideologia, que é o que fez com que a gente se libertasse da ditadura, que a gente resgatasse o sonho da liberdade, que a gente pudesse instaurar aí uma democracia no país. O que essas pessoas precisam, na verdade, é encontrar um caminho de consciência. Burras elas não são. O que foge disso é questão de caráter mesmo, né? Falta de empatia e enfim, que aí às vezes não tem muito como conversar, não tem muita solução. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido um pouquinho melhor quem é o Olavo de Carvalho, entendido as consequências do seu discurso para as coisas que você presencia aí pela internet. Curta, compartilha, comenta, espero vocês no próximo vídeo. Fui!